Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Ciências da Religião. Hoje nós vamos perceber a necessidade de que outras ciências humanas são necessárias para o melhor entendimento de entender os fenômenos religiosos, sejam eles similares, antagônicos, imitadores, etc. Todavia, nós queremos sempre frisar isso. Estamos agora entrando num território em que a maioria dos cientistas da religião, das pessoas ligadas à sociologia, à filosofia e à história da religião, não tem pressuposições ou pressupostos ou referencial teórico das escrituras. Ou seja, a maioria das coisas que vamos pesquisar, entender, explicar e absorver dos conteúdos aqui desse livro que nós estamos utilizando como uma das fundamentações para explicar e transmitir ciência da religião, não quer dizer que tudo que é dito aqui, baseado nesses escritos aqui, por não terem pressupostos bíblicos, eles de fato são verdadeiros. A grande maioria desses escritores e estudiosos ligados à religião, tá? Eles têm cunho ateus, céticos e relativistas, tá certo? Então, o nosso cuidado aqui ao transmitir esses conteúdos é sempre mostrar a vocês que nem tudo o que reluz é ouro, ok, pessoal? Porque nosso canal e nosso instituto, ele é confessional. Ele tem a pressuposição bíblica de que é as escrituras que têm a verdade absoluta. Nenhuma outra ciência pode substituir a palavra de Deus, tá certo? Então, nós estamos utilizando esse material em PDF, tá? Não para contradizer as escrituras ou para desviar pessoas, né? Mas para mostrar a vocês que, infelizmente, no nosso meio cristão, não existem pessoas, pessoal, que se procuram investir em pesquisas e trabalhar em fornecer pesquisas dessa temática. Então, infelizmente, ainda hoje nós recorremos a autores que trazem algum tipo de fato, né, obviamente, e esses fatos a gente vai sempre examinar e reter o que é bem, ok? Então, na última aula que eu expliquei a vocês, estamos entrando num território onde as pessoas dão respeito às escrituras, né? Não tem a antropologia bíblica. Então, nós vamos ver aqui antropologias humanísticas, antropologias dos ateus, tá? Mas dentro desse cenário das ciências da religião, tá? Então, é um mundo confuso, né? É o que as escrituras nos dizem, né? O mundo jaz do maligno, né? Então, sabendo disso, de antemão, a gente pode seguir os conselhos dos versículos que nós utilizamos de 1 Timóteo, de rejeitar as fábulas, né? A ciência da religião, ela trabalha com muitas fábulas, mas ao mesmo tempo permite a gente é, é, fazer transformações em que a comunicação é, permita levar o evangelho a essas pessoas, a esses povos, tá? Então, eu estou aqui de antemão fazendo essa pequena introdução para vocês perceberem que é necessário ter essa distinção, tá? A melhor, portanto, a melhor, vamos ter em momentos breves, em outro momento do curso, nós vamos fornecer a verdadeira ciência da religião, que é a leitura completa das escrituras, né? Quando a gente lê todas as escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos a verdadeira ciência da religião, né? Ou ciência do cristianismo, né? Então, aqui a gente está trazendo para vocês é, a semelhança do que acontece nas universidades. As universidades, faculdades por aí, utilizam esses livros, esses autores, para ensinar as pessoas sobre a religião, né? A pessoa que se forma em história, em filosofia, em geografia, em português, tem contato com essas informações e eles ensinam as crianças de hoje em dia, tá bom? Então, para vocês perceberem a necessidade de realmente a gente perceber e entender tudo isso aí, tá bom? Bem, a gente vai fazer aqui algumas leituras e, na medida que possível, eu vou fazer as devidas explicações ou explanações ou correções do texto, tá bom? Então, muito bem, sejam bem-vindos ao curso, bons estudos
Deixe seu comentário, se possível, né, de presença desse curso aí. Você pode simplesmente dizer ok, né, eu estou aqui, para a gente poder saber que você assistiu esse estudo, tá bom? O seu like também. Então a gente vai. Então eu ainda estou meio gripado, mas a gente está aqui trabalhando, né? Vamos ver aqui o que esse. Eu vou ver se eu consigo aumentar esse zoom, não sei se dá para ver, para você poder ver direito, mas é assim. Bem, primeiramente o autor já precisa dizer o seguinte: não existe uma definição simples do que é religião, que expresse as suas complexas dimensões, abrangendo elementos espirituais, pessoais e sociais. É um fenômeno que aparece em todas as culturas, desde a pré-história até os dias atuais, conforme evidenciado nas pinturas das cavernas, dos costumes funerários de nossos ancestrais distantes e na contínua busca por um objetivo espiritual de vida. Ou seja, a ideia de religião era muito antiga, né? As evidências da crença em um ser superior é muito antiga, ela não é de agora, não é recente, é desde o começo da antiguidade. Então, isso dificulta até mesmo os especialistas em apresentar uma definição precisa do que é religião. Não consigo preciso do que é religião, uma definição didática do que é religião, porque é muito complexo esse assunto. Bem, no período paleolítico e em grande parte da história humana, a religião serviu como forma de compreender os fenômenos naturais e exercer influência sobre eles. Assuntos como tempo, estações, vida, morte, criação, vida após a morte e a estrutura do cosmos estavam sujeitos a explicações religiosas que evocavam deuses, controladores ou plano de realidade fora do âmbito visível, habitado por divindades e criaturas místicas. A religião era um modo de se comunicar com esses deuses por meio de rituais e rezas. Essas práticas, quando compartilhadas por membros de uma comunidade, ajudaram a consolidar grupos sociais, reforçar hierarquias e criar um sentido de identidade coletiva. Então, a religião foi a primeira forma de explicar o que acontecia no mundo, né? Uma tragédia, um dilúvio, uma inundação, uma queimada, mortes, as pessoas que evocavam a religião. Algo muito diferente do que o cristianismo apresenta. Quando a religião tentava explicar o que era um raio, o que era a questão das nuvens, da água, né? Mostravam alguns seres encantados, né? A religião. Mas quando chega o cristianismo, e justamente com a filosofia cristã, o cristianismo e a filosofia cristã já refuta isso. Porque o cristianismo e a filosofia cristã não se aproximam da religião. Porque o cristianismo é a revelação do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, quando a religião buscava explicar o que era um raio, dizia que era Zeus que estava triste. Quando o cristianismo buscava entender o que era um raio, buscava entender aquilo ali de uma forma racional, de uma forma real, e não criando divindades, né? Então, porque eles acredita-se que dentro do cristianismo tudo que existe no mundo, o cosmos, um planeta, uma pedra, uma planta, uma árvore, a água, o gás, ele tem elementos químicos, elementos físicos, tem equações matemáticas, tem fórmulas, a divina do Deus Criador. Isso não era muito comum nas religiões primitivas, né? E nem nas religiões que surgem depois do cristianismo, nem anterior ao cristianismo. Ou seja, o cristianismo ele é único no mundo todo, porque ele não inventa divindades, ao contrário. Ele entende que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó criou o universo e para descobrir quem é esse Deus, Deus deixou códigos, deixou informações, deixou diagnósticos, deixou evidências, muito diferente do que as religiões primitivas, enfim, diziam. Então, essas religiões, elas buscavam dar essas explicações meio que voltadas em destinos e sorte. E que, às vezes, se via para a dominação de grupos sociais, de outros povos, substituições de outras crenças, e toda uma transformação posterior. Quando as sociedades se tornaram mais complexas, os sistemas de crenças acompanharam essa evolução e a religião passou a ser usada cada vez mais como ferramenta política. Conquistas militares costumavam preceder a assimilação do panteão dos derrotados por parte dos vencedores.
reinados e impérios eram apoiados por suas deidades e classes sociais. É o que acontece justamente no livro de Daniel. Daniel, o povo ele era levado cativo, né? E a Babilônia e seus deuses, eles começam, e quase todos os momentos que Israel foi dominado por alguma religião, algum povo, eles sempre colocavam as crenças desse povo sobre Israel. Então, no caso de Daniel, por exemplo, isso acontece. Nós temos uma cultura babilônica, uma universidade babilônica, envolta a diversos deuses, certo? E esse poderio babilônico, esse império babilônico, ele tentou helenizar, colonizar, criar uma hegemonia cultural para instituir suas religiões sobre o povo de Israel. Mas não foi suficiente, tanto que Deus de Abraão Jacó teve que intervir nos próprios reis, né? Mostrar que esses reinos que existem, Deus domina e controla. Né? Então você vê isso aí, essa questão de dominar, ferramenta política a respeito e religião andam juntos, né? Tanto que no dia de hoje isso acontece. Um Deus pessoal. A religião atendia a grande parte das necessidades dos primeiros povos, oferecendo um modelo de vida para organizar a vida por meio de ritos, rituais e tabus, além de servir como base para a compreensão de seu lugar no mundo. Poderia a religião, portanto, ser explicada como um mero artefato social? Muitos afirmariam que isso é possível. Ao longo dos séculos, as pessoas desafiaram posições contrárias à sua fé, sofrendo perseguição e morte para defender o direito de cultuar seus deuses. E até hoje, numa era mais materialista do que nunca, mais de 3/4 da população mundial admite possuir algum tipo de credo religioso. Pelo que se vê, a religião é parte necessária da existência humana, tão importante que há a vida quanto a própria a linguagem. Seja como uma experiência pessoal, a consciência interna do divino, ou como forma de encontrar significado e sentido da vida e servir como ponto de partida para qualquer empreendimento. E religião parece ser fundamental tanto para o nível pessoal quanto para o nível social. Então, a religião era em si mesma, ela tem diversos defeitos, né, porque basicamente é uma criação humana. Né? Nós criamos a religião. Né? Mas mesmo assim, o aspecto positivo e negativo estão caminhando unidas com a religião. O aspecto positivo é que ela serve para a sociedade, ela serve para instituições sociais. Né? O aspecto negativo é que muitas vezes uma religião pode punir uma pessoa e aquela pessoa de fato não ser uma pecadora. Né? Por exemplo, no tempo de Jesus, né, tem vários casos em que a religião condenava as pessoas, né, excluía as pessoas. E quando Cristo chega, Cristo vai quebrar essas religiões, Cristo vai apresentar o reino de Deus, Cristo vai apresentar o cristianismo, né? Mostrando que aquilo ali que o pessoal estava mostrando ou praticando no tempo dos judeus, né, não tinha nada de Deus. Né? Então você vê que a religião ela foge da realidade, ela foge do cristianismo. E Cristo, ao instituir o cristianismo, demonstra a verdadeira racionalidade, a verdadeira espiritualidade. Isso aí a gente vai ver no curso de teologia, tá? É só para vocês perceberem aqui algumas diferenças essenciais para não correr em confusão. Bem, primórdios. Sabemos disso, as religiões primitivas das primeiras sociedades, pelas relíquias deixadas e pela história das civilizações recentes. Além disso, algumas tribos isoladas em lugares remotos, como Floresta Amazônica, na América do Sul, as ilhas indonésias e parte da África, ainda praticam religiões aparentemente inalteradas há milênios. Os praticantes dessas religiões ancestrais, de um modo geral, creem na união entre a natureza e o espírito, vinculando inextricavelmente o indivíduo ao seu meio. Com a evolução das primeiras religiões, sua cerimônia e sua cosmogonia se tornaram cada vez mais sofisticada. As religiões primitivas dos povos nômades e seminômades da pré-história deram lugar às religiões das civilizações antigas e posteriores das civilizações clássicas. Seus credos são vistos com certo desprezo hoje em dia, consideradas mitologias, mas muitos elementos dessas tradições narrativas milenares permanecem presentes nos credos atuais. Religiões foram adaptadas, antigos credos foram absorvidos pela religião da sociedade que as sucedeu
e novos credos surgiram, com diferentes observâncias e rituais. Ou seja, o tempo e as circunstâncias e acontecimentos, tanto interno quanto interno, dentro da tribo, ou de uma cidade, ou de um povoado, eles acabam sendo influenciados e sendo alterados algum tipo de perspectiva ou pensamento religioso, ou prática religiosa. Né? Então, vai surgir depois, posteriormente, a questão do secretismo religioso, o ecletismo, né? E tudo isso vai alterando e progredindo até criar uma certa evolução, né, das religiões. Né? E assim, essas coisas vão acontecendo pouco a pouco. Do antigo para o moderno. É difícil precisar o momento em que muitas religiões começaram, sobretudo porque suas raízes estão na pré-história, e as fontes que descrevem suas origens datam do período muito menos remoto. No entanto, a religião considerada como a mais antiga ainda existente é o hinduísmo, com raízes nas religiões tradicionais do subcontinente indiano, incorporada nos escritos dos Vedas no século XIII a.C. Dessa tradição védica vieram não somente a religião pluralista que conhecemos hoje como hinduísmo, mas também o jainismo, budismo e mais tarde o sikhismo do século XV. Enquanto outros sistemas de crenças se desenvolveram do Oriente a partir do século XVII a.C., as dinastias chinesas estabeleceram seus estados e impérios, onde surgiram religiões populares, e uma devoção ancestral que mais tarde foi incorporada no sistema de crença mais filosófico do taoísmo e do confucionismo. No Mediterrâneo Oriental, religiões egípcias e babilônicas ainda eram praticadas quando as novas cidades-estados da Grécia e Roma desenvolveram suas próprias mitologias e seus panteões. Mais para o leste, o zoroastrismo e a primeira grande religião monoteísta conhecida já havia estabelecido na Pérsia, e o judaísmo surgiu como a primeira religião abraâmica, seguido pelo cristianismo e pelo islamismo. Muitas religiões reconhecem a importância específica de um ou mais indivíduos como fundadores do seu credo, como personificação de Deus, Jesus e Cristo, o receptor de uma revelação especial, que seria Moisés ou Maomé. As religiões do mundo moderno continuaram evoluindo, junto com os avanços da sociedade, mesmo com certas relutâncias, geralmente se ramificaram. Algumas religiões aparentemente novas disputaram, sobretudo no século XIX e século XX, mas com características evidentes de credos anteriores. Então, essa é mais uma perspectiva, mais uma referência histórica da origem e propagação e multiplicação das religiões sobre o planeta Terra. Então, cada ponto da Terra existiu e existe, né, várias religiões com seus fundadores, com suas crenças e com seus rituais, ganhando ou perdendo elementos essenciais das suas práticas religiosas, tá? E ao mesmo tempo criando-se dentro de si ramificações ou distanciamento das suas origens. A história humana testemunhou a ascensão e a queda de inúmeras religiões, cada uma com seus próprios credos, rituais e mitologias. Embora algumas sejam similares e consideradas ramificações de uma tradição maior, existem muitos sistemas de crenças conflitantes e contraditórios. Então, primeiro ponto aqui. Nessa leitura toda, os historiadores das religiões, ou os cientistas das religiões, estão dizendo o seguinte, que até mesmo na pré-história, os primeiros homens, os australopithecus, né, da evolução de Darwin, ou até mesmo alguns animais, têm uma certa prática religiosa. Então, vocês encontram, segundo essas informações, no caso que seja verdadeira, animais cultuando alguma divindade. Então, nós, de acordo com o darwinismo, somos animais que criamos a divindade. E com a evolução das espécies, né, de Charles Darwin, o homem ainda assim conseguiu preservar esses rituais, né, colocando cavernas, construindo pirâmides, ou até mesmo cultuando a si mesmo, como o faraó do Egito. Posteriormente, os cientistas da religião, os historiadores da religião, já percebem as contradições e as contrariedades e as crenças conflitantes entre essas diversidade, essa pluralidade de religião. Mesmo que eles tentem utilizar ou buscar na pré-história
a origem da religião como um fato meramente inventado por alguma raça humanoide, né, e não, de fato, ser uma característica do ser humano dentro da queda. Ou seja, dentro da queda, o ser humano está destituído da glória de Deus, mas mesmo assim, todos os seres humanos, eles têm a necessidade de conhecer Deus e de adorar Deus. Mas o pecado acaba criando uma barreira invisível, cegando o entendimento dos incrédulos. Você vê que vou pegar o texto de. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, existe tanta religião no mundo, é porque o inimigo cegou o entendimento das pessoas. Por quê? O inimigo precisa cegar o entendimento das pessoas, para essas pessoas criarem essas religiões, criarem esses tipos de crenças antagônicas e conflitantes entre si. O objetivo do diabo, ao cegar o entendimento das pessoas, é que não somente que eles criam alguma religião que adora a si mesmo ou algum espírito maligno, é que eles não alcancem, de fato, a resplandecente luz do Evangelho da glória de Cristo. Ou seja, que eles não alcancem o cristianismo. Então, é por isso que a religiosidade, a pluralidade religiosa, a diversidade religiosa era um tipo de cegueira espiritual. Por quê? Porque uma ferramenta utilizada pelos inimigos de Deus, né? Pelos anjos caídos, para retirar da nossa capacidade a revelação que está nas Escrituras. E assim se desvia cada vez mais. Por isso que, mesmo ele cegando o entendimento das pessoas, as pessoas ainda conseguem perceber um pouquinho de detalhe que existem conflitos ao contraditório. Essas religiões não podem ser verdadeiras. O hinduísmo, o budismo, o espiritismo, o catolicismo estão falando tanta coisa, mas será que isso é verdade? Se você pega a fundamentação deles, está tudo errado. Mas quando você pega o cristianismo, está tudo certo. Certo? Então você medita aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo número 4, certo? Deixa eu ver aqui. Algumas religiões, por exemplo, têm uma série de deuses, enquanto outras, especificamente as mais modernas, são monoteístas. E existem grandes diferenças de opinião entre as religiões no tocante à questão como vida após a morte, podendo, contudo, identificar certos elementos comuns a quase todas as religiões, de modo a examinar semelhantes e diferentes entre elas. Esses elementos, a maneira como os credos e as práticas de uma religião se manifestam, são o que o escritor e filósofo britânico Dinian Martin, especializado em religiões, chamou de dimensões da religião. Talvez os elementos mais óbvios para identificar e comparar religiões sejam as observâncias do credo, incluindo rezas, peregrinações, meditações, jejum, vestimenta e, claro, cerimônias e rituais. Outro ponto considerado são os aspectos físicos, artefatos, relíquias e lugares de adoração locais sagrados. Há também um aspecto mais subjetivo, os elementos místicos e emocionais, como um observante vivencia a religião para alcançar o nirvana, a iluminação ou a paz interior, por exemplo, ou ainda para estabelecer um relacionamento pessoal com o divino. Outras características da maioria das religiões são os mitos fundadores, ou narrativas, que as acompanham. Isso pode ser uma simples adição oral de histórias, ou um conjunto mais sofisticado das escrituras, mas, em geral, inclui a história da criação e os relatos dos deuses santos e profetas, com parábolas que ilustram e reforçam o credo. Toda religião existente possui um conjunto de textos sagrados que expressam suas ideias centrais e narram a história da tradição. Esses textos, que em muitos casos se acreditam que tenham sido passados diretamente por uma divindade, são utilizados nos rituais e na educação religiosa. Em muitas religiões, além dessa narrativa, há um elemento mais sofisticado e sistemático, que explica sua filosofia e doutrina, expondo uma teologia singular. Alguns desses textos secundários acabam adquirindo status de cânones. É comum haver também um elemento ético
com regras e condutas e tabus, e um elemento social que as define, instituições da religião e da sociedade em que ela está inserida. Essas regras costumam ser concisas os 10 mandamentos do judaísmo e cristianismo, ou o nobre caminho octuple do budismo, por exemplo. Ou seja, o que está acontecendo aqui é a tentativa dos historiadores, dos filósofos e dos cientistas da religião de acharem ou encontrarem alguma história ou narrativa ou explicações em comum para dizer, ó, todas as religiões são iguais. Ou seja, por exemplo, ele utiliza a questão da pós-morte. A questão da pós-morte, cada religião tem a sua ideia. Por exemplo, mas no pessoal que se devota às ciências da religião, ou historiadores, ou sociólogos, ou antropólogos, eles não entendem que, por mais que as religiões digam o que eles pensam do que acontece. Então, por mais que eles tentem. Ficando um pouco meio rouco, pessoal, a gente vou concluir esse vídeo aqui, dizer o seguinte: depois a gente vai continuar a partir da religião e moralidade, ok? Então, mesmo que eles insistam e forcem em dizer que tudo é igual, mesmo utilizando a crença da vida após morte, cada crença ou cada religião tem o seu entendimento antagônico, diferente e contraditório. Por exemplo, o espiritismo. Após morte, as pessoas se reencarnam. No budismo, é o nirvana. No cristianismo, é totalmente diferente. No catolicismo, é no purgatório. No cristianismo, é no paraíso. Então, você utilize a razão num momento. Se eu pego, por exemplo, 4 exemplos desse. O melhor exemplo, ainda que fosse crença, é o de Cristo. Estarás comigo no paraíso após a morte. Eu vou escolher Cristo, não o cristianismo. Eu prefiro escolher o catolicismo. Você vai para o purgatório, você vai queimar. Você vai para o espiritismo, você vai renascer de várias diversas formas. Por em vão, você vai deixar de existir. Entendeu? Então, racionalmente, o cristianismo sempre é evidencial, ele é real, diferentemente de outras coisas. Então, não tem como comparar isso. É tanto que o próprio cristianismo escreveu assim: se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé. Então, ou seja, toda a fundamentação da teologia do cristianismo é a existência de Cristo, seu nascimento, o seu ministério. No seu nascimento tem que ser virginal, em primeiro lugar. Se não fosse virginal, ele não seria o Cristo. Segundo, o seu ministério. Tudo que ele fez, ninguém consegue repetir. O seu ministério. Sua morte e ressurreição. Ninguém morreu e nem ressuscitou, somente ele. Então, sem esses 3 aspectos, o cristianismo decide existir. Já com outras religiões, não. Não há necessidade de provar que os seus fundadores, seus criadores, enfim, sua crença, ela necessite de um ser sem pecado, né, que Jesus nasceu sem pecado, não necessita de ter milagres extraordinários, não necessita disso, e também não necessita vencer a morte. Então, as pessoas que se devotam à religião são pessoas que estão totalmente perdidas, mas as pessoas que se voltam para o cristianismo, elas encontram o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 14, versículo número 6. Então, temos aqui essa explanação desse conteúdo. E no outro vídeo, a gente volta para complementar e terminar aqui religião e moralidade, tá bom? Então, forte abraço. Antes eu quero mostrar aqui a vocês, nós estamos lendo aqui esse livro aqui. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. O livro das religiões. Tá vendo? É esse livro que vocês vão receber, fazer curso conosco, vai receber esse livro. E é muito bom, muito interessante, tá? Então a gente tá vendo aqui aqui alguns símbolos, né, religiosos e vários assuntos bons, importantes, que a gente vai ver aqui: crenças primitivas, né, crenças milenares, hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, religiões modernas. Tudo isso a gente vai ver aqui no curso, tá bom? Então a gente está aqui na introdução e estamos chegando aqui na questão
religião e moralidade, tá bom? Então, terminamos aqui e depois a gente continua, tá bom? Então, bom estudo aí, pessoal.